Você já sentiu como se houvesse algo invisível atravessando o silêncio da sua vida para lhe encontrar? Algo que, mesmo sem forma, está tocando a porta do seu coração? Hoje, Rumi nos revela: aquilo que você procura não é apenas seu desejo, é um eco profundo que também o busca. Não é acaso nem destino distante. É o encontro inevitável entre o seu desejo e a presença que vibra no mesmo tom. Escreva nos comentários agora: eu sou buscado pelo que busco. A partir desse momento, vamos entrar juntos numa viagem pelo coração do sufismo, explorando essa frase não como simples palavra, mas como um portal para a percepção profunda da vida. Porque quando Rumi fala disso, ele não está oferecendo apenas uma ideia. Ele está convidando você a entrar num estado de presença onde o buscador e o buscado se tornam um só. Imagine por um instante, você andando numa estrada antiga, não sabe onde vai dar, mas sente uma força invisível guiando cada passo. Isso não é coincidência. Isso é o fluxo sagrado que o sufismo chama de caminho do coração, a dança silenciosa entre a alma e o mistério. Rumi, o mestre sufi do século XIII, não ensinava conceitos abstratos. Ele oferecia experiências. Não procure o amor. Deixe-o procurar você, dizia ele. E aqui está o primeiro ponto-chave. A verdadeira busca não é unilateral. Ela é sempre diálogo. É uma ressonância que nasce quando sua alma vibra na mesma frequência do que ela deseja encontrar. Você pode estar buscando paz, iluminação, amor, sentido, mas saiba que essas coisas também estão neste exato momento se aproximando de você. A questão não é mais como encontrar, mas você está disposto a perceber quando isso chegar? No sufismo, chamamos isso de revelação silenciosa. É como uma rosa que floresce na madrugada. Você não força a rosa a abrir, ela apenas o faz quando a hora chegou. Essa revelação vem como resposta ao seu chamado e, ao mesmo tempo, como convocação silenciosa para que você desperte. Agora, respire fundo. Sinta o seu corpo sendo convidado para um estado mais profundo. Imagine que seu coração é um espaço aberto, uma câmara interna onde o buscado e o buscador finalmente se encontram. Não pense nisso como filosofia. Pense como prática. É aí que o sufismo se torna viva presença. Porque para Rumi, conhecimento sem experiência é como uma lâmpada sem fogo. A sabedoria só se acende quando você sente. E aqui vem uma quebra profunda de paradigma. A maior parte das pessoas acredita que precisa conquistar, lutar ou controlar a busca. Rumi ensina o oposto. O verdadeiro buscador aprende a ser encontrado, não pelo esforço da mente, mas pela entrega silenciosa do coração. Este é o ponto onde o sufismo se transforma em alquimia interior, onde a busca externa deixa de existir e tudo se transforma numa dança sagrada. A dança da alma, com a própria essência do universo. No fundo, o que você procura também está te procurando. Não é apenas uma frase poética, é uma chave para dissolver a separação, porque ela revela que não existe distância entre você e o que busca. Existe apenas um véu de percepção que precisa ser levantado, e levantar esse véu exige mais do que pensamento, exige presença, entrega e silêncio. É um convite a entrar no jardim interior descrito por Rumi, onde cada pétala é um ensinamento e cada perfume é uma memória da sua essência divina. Essa experiência não é teórica, é prática. Por isso o sufismo sempre enfatiza a vivência. Meditações sufis, como a dança dos derviches, não são rituais para serem entendidos, mas vividos. É nesse silêncio em movimento que se percebe que a busca e o encontro são uma só coisa. Você já percebeu que quando está profundamente alinhado com algo, as portas começam a se abrir sem esforço? Isso não é coincidência, é energia espiritual se manifestando. Essa energia é a voz silenciosa do buscado respondendo ao chamado do buscador. No entanto, a maioria passa pela vida como se buscasse em vão. Por quê? Porque o buscador está olhando apenas para fora, esquecendo que o portal mais importante está dentro. E Rumi nos ensina: o ponto de encontro da busca é a própria alma. Agora imagine seu coração como um espelho. O que ele reflete? O que você procura? Ou o que procura você?
No sufismo, essa reflexão é chamada de unidade com o todo, um estado onde não existe mais separação, apenas reconhecimento. Esse é o convite do sufismo. Não correr atrás do sentido, mas perceber que o sentido já corre atrás de você. É sentir o chamado antes mesmo de formulá-lo. É deixar que o silêncio fale mais alto que qualquer palavra. E então, aqui está a pergunta que Rumi nos deixa. Você está pronto para perceber quando aquilo que você busca já está na sua presença? Para abrir a porta do jardim interior? Para perceber que o buscador e o buscado já dançam juntos? No sufismo, isso é chamado de metanoia, uma mudança interior tão profunda que transforma sua visão de tudo. Não é aprender mais, é tornar-se mais presente, mais consciente, mais inteiro. Respire novamente. Sinta o peso dessa frase reverberar dentro de você. O que você procura também está te procurando. Sinta como se fosse um sopro de luz entrando pela sua respiração. Esse é o chamado para despertar, não amanhã, mas agora. Não em teoria, mas em experiência. E no silêncio desse despertar, a busca deixa de ser um esforço e se torna um encontro inevitável. E aqui deixo você com uma última provocação, não como conclusão, mas como um portal. O que mudaria na sua vida se você começasse a viver como se aquilo que busca já estivesse te buscando agora mesmo? Você sente a vibração disso? Não responda ainda. Deixe essa pergunta abrir o caminho, porque no sufismo a resposta não vem de fora. Ela vem do espaço silencioso que existe entre o buscador e o buscado, um espaço onde a alma percebe que sempre esteve inteira. E então, você está disposto a entrar nesse espaço agora? Você pode pensar que a busca é um movimento linear, um ir de um ponto A até um ponto B. Mas no coração do sufismo, a busca é um movimento circular. É perceber que cada passo dado retorna ao ponto inicial, não como repetição, mas como profundidade crescente. É como dançar dentro de um círculo onde cada volta revela uma nova dimensão. É aí que a percepção muda. O buscador descobre que não está em busca de algo externo, mas de reconhecer algo que já existe dentro dele. Essa percepção transforma a urgência em presença. A busca deixa de ser uma corrida e se torna um mergulho. É nesse mergulho que o paradoxo se revela. Você não precisa encontrar porque já é encontrado. No caminho sufi, o silêncio é a linguagem mais clara. Mas não pense em silêncio como ausência de som. É presença pura. É o espaço onde não há perguntas nem respostas. Apenas consciência. Quando Rumi diz, o que você procura também está te procurando, ele aponta para esse silêncio interior como ponto de encontro. Não é sobre esperar algo no futuro, mas perceber que o presente carrega o buscado. É como olhar para um espelho e perceber que o reflexo não é separado, mas parte do próprio ser. Esse olhar muda tudo. Muitos acreditam que encontrar o que procuram exige esforço, planejamento, força de vontade. O sufismo sugere algo diferente: atenção silenciosa. É como se estivéssemos em pé diante de uma porta que já está aberta, mas não percebemos porque estamos focados em empurrá-la. A prática sufi é aprender a ouvir essa porta respirando. É perceber que a busca é um estado, não uma conquista. Essa mudança de visão dissolve barreiras. O que parecia distante se torna próximo, não porque se alcança, mas porque se reconhece. Dentro do sufismo, existe uma metáfora antiga. O buscador é como aquele que procura água no deserto, e a água está justamente nos seus pés. Essa metáfora quebra a ideia comum de que a busca é sempre para frente. Ela revela que o essencial não é encontrado em movimento externo, mas em despertar a percepção interna. É um convite a mudar o foco, de procurar para perceber, e essa percepção abre portas internas que palavras não podem descrever. Existe uma energia no ato de buscar que o sufismo chama de amor invisível. Não é um amor que se encontra no objeto desejado, mas no próprio movimento da busca. É um amor que não pergunta o que vou ganhar, mas que vibra simplesmente porque existe. Essa energia é ao mesmo tempo a chave e a porta. Quando você percebe que ela existe,
Não há mais busca separada, apenas o reconhecimento contínuo. É um estado onde buscar e encontrar se tornam a mesma coisa. Você pode estar pensando, isso é filosofia, não prática. Mas no sufismo a prática é simples e poderosa. Estar presente, não como exercício mental, mas como atitude existencial. É sentir o corpo, respirar com consciência, ouvir o silêncio interno. É perceber que a consciência é o espelho onde o buscado e o buscador se encontram. Essa prática não exige ritual elaborado, apenas atenção contínua. E é nesse espaço de atenção que se revela a verdade profunda da busca. A frase de Rumi não é apenas poesia, é convite para um reencontro profundo. Reencontro consigo mesmo. No sufismo, o caminho não é linear porque não é feito de passos, mas de estados. Cada instante pode ser a chegada. Isso dissolve a linha do tempo, tornando a busca uma dança eterna. É nesse ponto que muitos se confundem, pensam que precisam ir longe para encontrar, mas a verdadeira viagem é para dentro. É no silêncio interior que a busca encontra sua morada. Existe um ensinamento sufi. Quando o buscador encontra, ele deixa de buscar. Essa frase carrega uma quebra de padrão invisível. Não porque elimina a busca, mas porque muda sua natureza. A busca não desaparece, ela se transforma. De movimento externo, ela passa a ser estado interno contínuo. É como mudar o caminho da mente para o campo da percepção. Isso muda tudo. Cada instante se torna encontro. Cada respiração se torna descoberta. No sufismo, o coração é o mapa e o buscador é o viajante. E o destino não é um ponto final, mas um estado contínuo. Essa visão desfaz a lógica comum de conquista. É como dizer que não existe chegada, apenas reconhecer que já estamos no lar. Esse reconhecimento muda a relação com o desejo. Ele deixa de ser um objeto a alcançar e se torna uma qualidade a despertar. É a diferença entre procurar uma estrela e perceber que já brilhamos. Quando você começa a perceber essa dança entre buscador e buscado, nasce uma nova sensibilidade. Você começa a notar sincronicidades, coincidências que não são coincidências, sinais sutis que orientam. No sufismo, chamamos isso de sinais do caminho. Não são externos, são ecos internos que surgem quando a atenção se torna presença. Esse despertar muda a percepção de realidade. Não é mais uma busca fragmentada, mas um reconhecimento contínuo da unidade. Imagine agora uma flor no silêncio de uma manhã. Ela não corre atrás da luz, ela abre seu coração para recebê-la. O sufismo ensina que a busca é assim. Não uma força agressiva, mas uma abertura. É uma entrega ativa, é perceber que o que procura já está sendo conduzido até você por uma inteligência maior. Isso transforma a sensação de falta em presença. É um movimento que não termina, porque não é sobre alcançar, mas sobre viver a experiência. Muitos vivem numa busca constante, sem perceber que o paradoxo da busca é justamente estar no encontro antes mesmo dele acontecer. É como um coração que bate sem saber que já está completo. No sufismo, esse é o segredo da união. Perceber que o buscado nunca esteve separado. Essa percepção dissolve a pressão da busca e abre espaço para uma dança silenciosa com o próprio ser. É uma descoberta tão simples que a mente não espera. O que Rumi propõe não é apenas uma filosofia, mas um treinamento do coração. Ele nos convida a olhar para a vida como um caminho de abertura contínua. Cada momento é convite para perceber que o buscador e o buscado se aproximam no silêncio. Isso quebra a lógica comum de buscar para encontrar. No sufismo, é abrir para ser encontrado. Essa mudança não é sutil. Ela altera completamente a experiência de viver. Existe um ensinamento no sufismo. Não procure fora o que vive dentro. Isso não é apenas conselho, é mapa de transformação. Significa que a busca não está fora, mas dentro de você, esperando o seu reconhecimento. É como um rio subterrâneo que corre silenciosamente e um dia emerge como fonte. Quando você percebe isso, a busca não é mais algo a fazer, é algo a perceber em cada instante. Imagine que sua vida inteira seja um chamado silencioso. Cada desejo seu, cada inquietação, cada sonho, é um eco desse chamado.
O sufismo ensina que o buscado também responde a esse eco. Existe uma ressonância que não é coincidência, mas dança interna. Essa dança acontece quando você abre espaço para perceber. É a prática sufi em sua essência. Estar aberto para o encontro contínuo com o invisível. Esse encontro não exige método complexo, mas presença simples. É como olhar para o fogo e sentir que ele olha de volta. No sufismo, isso é a linguagem da alma. E quando você entende isso, percebe que o buscado não é algo distante, mas uma qualidade a despertar dentro de si. Essa percepção transforma a busca em contemplação. E nesse espaço, a vida se revela como templo e cada instante como oração silenciosa. Você pode estar pensando, mas como saber que estou sendo encontrado? A resposta está no silêncio interior. Quando o buscador se abre, o buscado responde sem palavras. É como ouvir um vento suave que não vem do exterior, mas nasce dentro de você. No sufismo, esse é o estado chamado união com o divino. Não como objetivo final, mas como experiência contínua. Há um ensinamento sufi. O buscador e o buscado dançam invisíveis, até que se reconhecem no silêncio. Essa frase é chave. Ela mostra que o caminho não é linear e nem separado do encontro. É um movimento contínuo, onde cada passo é já chegada e cada chegada é novo passo. Isso transforma a percepção de tempo e espaço. A busca deixa de ser esforço e se torna fluxo. E aqui está o convite oculto no ensinamento de Rumi. Viver como se a busca já fosse encontro. É abandonar a ideia de distância. É perceber que o que você procura não é algo no futuro, mas uma presença atual que já toca sua vida. Isso muda tudo. O sentido deixa de estar no alcançar e passa a estar no experienciar. Agora reflita. Quantas vezes você ignorou sinais sutis que poderiam indicar que já está sendo encontrado? Quantas vezes a mente deixou passar o toque silencioso daquilo que busca? No sufismo, essa é a maior lição. Aprender a viver despertando para o encontro em cada instante. Isso muda não apenas a busca, mas a própria experiência de existir. E então me diga, como seria viver sabendo que aquilo que procura também está te procurando neste exato momento? No sufismo, existe uma ideia profunda. A busca não começa no exterior, ela começa no interior. Muitos acreditam que é preciso acumular experiência, conhecimento ou conquistas para encontrar o que procuram. Mas a sabedoria sufi mostra o contrário. Não é preciso avançar no mundo para encontrar, é preciso avançar na percepção interna. É como um viajante que acredita que precisa atravessar oceanos para encontrar uma ilha, sem perceber que a ilha é parte do próprio mar em que ele caminha. Isso muda o sentido da busca. Não é conquistar, é reconhecer. Essa diferença altera tudo. Existe um ponto no sufismo chamado ponto sem caminho. É um lugar onde a ideia de busca desaparece, não porque não exista, mas porque se torna irrelevante. É a percepção de que aquilo que se procura já pulsa dentro do buscador. Rumi expressa isso poeticamente ao dizer que o buscador e o buscado são dois amantes destinados a se encontrar, e que esse encontro já existe desde o início. Isso quebra o padrão da mente lógica, que vê busca como separação. O sufismo revela que a separação é apenas uma ilusão construída pelo pensamento. Ao longo da tradição sufi, a poesia não é apenas expressão estética, ela é veículo direto para experiências espirituais. Quando Rumi diz que o que você procura também está te procurando, ele não está dando uma resposta, mas abrindo um espaço para a experiência. É como oferecer uma chave sem dizer qual porta ela abre, convidando o buscador a entrar no silêncio. Essa chave é a presença, e a porta é o momento presente. Essa relação invisível é a essência do misticismo sufi. Você pode achar que precisa clareza mental para entender isso, mas o sufismo mostra que o entendimento verdadeiro vem antes da mente compreender. Ele surge como um despertar súbito, uma percepção que não se explica, apenas se vive. É o momento em que a mente percebe que a pergunta e a resposta sempre estiveram juntas. Essa percepção é como o amanhecer. Não se busca luz. A luz simplesmente acontece. E essa luz
é a presença do buscado encontrando o buscador. No coração sufi, existe a prática da escuta profunda. Não é ouvir com os ouvidos, mas com a essência. É perceber além das palavras, além dos sentidos. Essa prática revela uma realidade que a mente racional não acessa, que o buscador e o buscado se comunicam silenciosamente. Esse silêncio é linguagem viva, e quando você aprende a escutá-lo, percebe que a busca se dissolve no reconhecimento. Isso muda tudo sobre como você vive cada instante. Há uma história sufi sobre um viajante que procura uma fonte no deserto e encontra um espelho. Ele pensa que a fonte está além, mas o espelho revela que ela estava dentro dele. Esse é um ensinamento que desmonta o conceito comum de busca como distância. É o convite sufi a perceber que a busca não é alcançar, mas despertar. E essa descoberta é tão simples que a mente tende a ignorá-la. O sufismo insiste que a simplicidade é um caminho profundo. No sufismo existe um paradoxo. Quanto mais você busca, menos encontra. Mas quanto mais você deixa estar, mais encontra. Essa ideia quebra o padrão da ação constante. Não significa inatividade, mas uma ação consciente que nasce do alinhamento interior. É como dançar sem saber a música, mas perceber que a música já existe dentro da dança. Esse é o sentido profundo da frase de Rumi. Buscar e ser buscado são estados que se cruzam quando a consciência se abre. O sufismo nos lembra que toda busca é também um chamamento. Não há desejo que não seja resposta a algo que já vibra em nós. Isso muda a visão sobre a busca. Não é algo separado, é reciprocidade. É perceber que cada inquietação interior carrega um convite silencioso. Esse convite é o que o sufismo chama de o chamado do coração. E atender a esse chamado é perceber que o buscador já está sendo encontrado. No caminho sufi, o encontro é sempre simultâneo à busca. Não existe linha reta que leva a um objetivo final. Existe uma espiral de reconhecimento. É nesse reconhecimento que o tempo se dissolve. O passado, o presente e o futuro deixam de ser compartimentos separados e se tornam um único momento eterno. Essa percepção transforma a relação com a vida. Ela deixa de ser uma busca e se torna um movimento de encontro constante. Você pode pensar que a busca exige controle, planejamento, método, mas o sufismo apresenta outra lógica, a lógica do abandono consciente. Não abandono passivo, mas entrega ativa. É perceber que a energia da busca não é controle, mas abertura. É confiar no fluxo invisível que conecta buscador e buscado. Essa confiança é prática viva. Ela dissolve a tensão da busca e a transforma em presença. No sufismo, há um ensinamento profundo. O buscador é o próprio buscado disfarçado. Isso é uma quebra invisível de paradigma. Significa que não há distância, só um véu de percepção. A prática não é acumular experiências externas, mas dissolver esse véu. Quando isso acontece, o buscador percebe que já é o que procura. Essa descoberta muda tudo sobre esforço e destino. É viver como se o encontro já fosse real. Existe uma percepção sufi que muda a experiência de viver. Não é buscar plenitude, mas perceber que já se é pleno. Isso não é resignação, é percepção. É como perceber que o oceano não está em um ponto distante, mas está em cada gota. Essa percepção transforma a busca em gratidão silenciosa. O buscador percebe que a busca é, na verdade, o próprio movimento da plenitude. Você pode achar que precisa conquistar para encontrar sentido, mas o sufismo propõe o inverso, perceber sentido para conquistar. Essa inversão muda a dinâmica interna. É deixar de perseguir objetivos externos para despertar a percepção interna que já carrega o buscado. É um movimento que transforma cada momento em descoberta. E é aí que o buscador percebe que também está sendo encontrado. No sufismo, o encontro é sempre uma dança silenciosa. Não é um ato de chegar, mas um estado de abertura contínua. É perceber que cada instante carrega em si o buscado e o buscador dançando juntos. Essa dança não é descrita, é vivida. E quando ela acontece, o buscador percebe que nunca esteve separado. Esse reconhecimento muda tudo
sobre como se vive o caminho espiritual. Existe um ensinamento sufi. Não há caminho para o buscado, porque ele caminha junto contigo. Isso desmonta a lógica comum de que busca é movimento em direção a algo. No sufismo, busca é movimento com. Isso transforma a percepção de jornada. Não é mais esforço para alcançar, mas dança de presença. Essa dança é o ponto onde a busca se encontra com o silêncio. Você pode pensar que precisa entender para viver, mas o sufismo ensina que a compreensão verdadeira surge depois da experiência. É como aprender a música só depois de ouvir a dança. Esse é o ponto essencial. Buscar não é acumular conhecimento, é viver o encontro. É estar presente para perceber que o buscador e o buscado sempre estiveram conectados. No sufismo, cada desejo é um sinal, mas não um sinal externo, e sim interno. É uma linguagem silenciosa que vem do coração. Essa percepção muda tudo sobre a busca. Não é sobre alcançar algo fora, é responder ao chamado interno. Esse chamado é o próprio buscado aproximando-se. E quando você percebe isso, a busca se torna percepção contínua. Existe um ponto no sufismo chamado o ponto da presença. É o instante onde a busca e o encontro se dissolvem numa única experiência. Esse ponto não é encontrado no esforço mental, mas no silêncio interior. Quando você o percebe, compreende que a busca sempre foi encontro disfarçado. Essa compreensão muda a relação com a vida inteira. É viver num estado contínuo de descoberta. No sufismo, a verdadeira viagem não é atravessar territórios externos, mas atravessar a si mesmo. Isso é uma mudança radical de percepção. Significa que não existe distância real entre o buscador e o buscado. Apenas uma percepção a dissolver. Essa dissolução é a prática central do caminho sufi. É entrar no silêncio onde tudo já existe. Agora pergunto, como seria sua vida se você começasse a viver como se aquilo que busca estivesse caminhando ao seu encontro agora mesmo? E se essa percepção pudesse se tornar seu estado constante? No sufismo, existe uma percepção fundamental. O buscador não é alguém separado do buscado, mas um reflexo dele. Essa visão quebra a estrutura comum de pensamento que separa quem procura de aquilo que procura. É como entender que o barco que atravessa o rio não está indo para um destino distante, mas já está navegando na própria correnteza que deseja alcançar. Essa percepção transforma a busca em movimento espontâneo. Não é mais sobre alcançar, é sobre perceber que já se está no ponto exato. Essa transformação muda a relação com a vida inteira. O caminho sufi propõe que a busca não seja movida pela mente que questiona, mas pelo coração que reconhece. Isso significa abrir mão da necessidade de entender antes de sentir. Muitas pessoas vivem esperando clareza antes de agir, mas no sufismo essa ordem é invertida. O sentir precede o entender. É uma prática de confiança silenciosa. Permitir que o coração reconheça antes que a mente compreenda. Essa inversão abre espaço para um encontro que não depende de lógica, mas de percepção. Rumi dizia que o buscador deve se tornar como o vento que sente seu destino, sem saber sua rota. Essa metáfora dissolve a ideia de controle como condição da busca. Não é mais seguir um mapa, mas permitir que o mapa surja no caminho. Essa percepção não é apenas filosófica, ela é prática. É uma mudança de atitude diante da vida. O buscador deixa de carregar o peso de encontrar e passa a carregar a leveza de perceber. Isso muda a energia com que ele caminha. No sufismo, cada desejo é visto como um sinal silencioso da própria alma. Não é algo a conquistar, mas um chamado interno. Isso desmonta a visão comum de desejo como objetivo a alcançar. O desejo, no caminho sufi, é um indicador do ponto de encontro. Ele não aponta para algo no futuro, mas revela algo já presente. Essa percepção transforma a natureza da busca. Não se busca algo separado, mas se responde a um convite interior. É uma mudança sutil e profunda. Existe uma prática sufi chamada olhar do coração. Não é apenas olhar, mas perceber. Essa prática muda a relação com o desejo. Quando o olhar vem do coração, ele transforma a busca em presença. A presença, por sua vez,
transforma a busca em encontro. Esse é o ponto onde a busca deixa de ser esforço e se torna dança. Uma dança invisível, onde o buscador e o buscado se movem juntos sem perceber onde termina um e começa o outro. Muitos acreditam que a busca exige passos externos, planejamento, conquista, ação. O sufismo mostra que existe uma rota interna muito mais profunda. É a rota da percepção silenciosa. Nesse caminho, o buscador não controla, mas responde. Ele não força, mas recebe. Essa mudança muda tudo sobre a natureza do encontro. Não é mais um ato de chegar, mas um estado de reconhecer. É perceber que já se está no ponto onde buscava chegar. O sufismo usa a metáfora da rosa e do jardineiro para falar dessa percepção. A rosa não sabe que será apreciada, mas abre-se ao sol. O jardineiro não controla o crescimento, mas prepara o terreno. Essa relação revela que a busca verdadeira não exige comando, mas cuidado e presença. É um entendimento silencioso de que aquilo que procura também já se aproxima. É uma dança que não exige passos planejados, apenas entrega. Dentro do sufismo, existe a percepção de que o encontro é um estado que se revela quando o buscador e o buscado deixam de existir como dois separados. Essa percepção quebra a lógica comum de esforço. Não é mais perseguir, é dissolver a percepção de separação. É como perceber que a linha que acreditamos separar dois pontos é, na verdade, um círculo. Essa quebra muda profundamente a natureza da experiência espiritual. A frase de Rumi não é apenas poética. Ela é um convite para experimentar essa mudança. O que você procura também está te procurando. É um lembrete de que não existe busca sem encontro. É um chamado para abandonar a busca fragmentada e entrar numa dança contínua de presença. Essa percepção muda a sensação de falta. Ela transforma a busca em gratidão silenciosa. É viver num estado onde o buscado não está em outro lugar, mas já está dentro. Você pode pensar que precisa criar condições externas para ser encontrado. O sufismo mostra o oposto. O buscador precisa dissolver barreiras internas. Essa é a prática central do caminho. É perceber que o que separa você do buscado é uma camada sutil de percepção. Quando ela se dissolve, não há mais distância. O buscador percebe que sempre esteve no encontro. Essa percepção muda tudo sobre o que significa buscar. No sufismo, existe um ensinamento sutil. Não há busca sem resposta. O que muda é o tempo e a percepção dessa resposta. Muitas vezes, o buscador acredita que não encontrou porque espera sinais grandes, visíveis, ruidosos. O sufismo ensina que a resposta é frequentemente silenciosa, delicada, quase invisível. Reconhecer isso é aprender a perceber o encontro no detalhe mais sutil. Existe uma prática sufi chamada escutar a sombra. Não é ouvir apenas o que vem da luz, mas perceber o chamado que vem do silêncio profundo. Essa prática revela que o buscador e o buscado estão sempre dialogando. Esse diálogo não acontece no plano da lógica, mas no campo da presença. Quando isso é percebido, a busca deixa de ser separada da vida e se torna a vida mesma. O sufismo ensina que a busca é o próprio tecido da alma. Não é algo a se concluir, mas algo a se viver. Isso desmonta a ideia comum de que busca é alcançar. É perceber que o próprio ato de buscar já é um encontro. Essa percepção muda o sentido de propósito. Não é mais atingir algo externo, mas abrir-se para reconhecer algo interno. Essa mudança é a essência do caminho do coração. Imagine que seu desejo seja como uma onda no oceano. Muitos buscam alcançar a crista da onda, mas o sufismo ensina que a onda inteira já é o ponto de encontro. Não há separação entre o caminho e o destino. Essa percepção muda a relação com o tempo e com a própria busca. É como perceber que o mar e a onda são a mesma coisa. Esse insight muda a forma como se vive cada instante. No sufismo, existe uma prática chamada dança do silêncio. Não é dançar com o corpo, mas dançar com a percepção. É um movimento interior onde não há separação entre buscar e encontrar. Esse movimento revela uma experiência além da lógica, que o buscado nunca esteve separado do buscador. Essa percepção transforma a energia da busca. Ela se torna presença, abertura
entrega. Muitos passam a vida pensando que a busca é esforço e não percepção. O sufismo propõe que a verdadeira busca não exige ação compulsiva, mas atenção contínua. Isso muda tudo. A busca não é mais algo a fazer, é algo a perceber. É viver com a sensação de estar sempre no ponto de encontro. Essa percepção muda o significado do tempo e dissolve a urgência da busca. No sufismo, existe a percepção de que a busca é chamada e resposta. O buscador é chamado pela sua própria alma, e a resposta vem como presença. Essa é a essência do encontro, não separação, mas reciprocidade silenciosa. Essa visão muda tudo sobre como compreender a busca espiritual. Ela deixa de ser esforço e se torna estado. É viver a dança contínua entre buscar e ser encontrado. Existe um ponto no sufismo chamado o limiar do encontro. É um espaço onde não há mais distinção entre buscar e encontrar. É uma experiência que não pode ser descrita, apenas vivida. Quando isso acontece, o buscador percebe que esteve encontrado desde o início. Essa percepção muda tudo sobre como viver o caminho espiritual. É perceber que a busca é um convite contínuo para o encontro. Agora reflita. E se você começasse a viver como se aquilo que procura estivesse a passos de distância, mesmo sem saber? E se todo o seu caminho pudesse ser percebido como um encontro invisível, sem necessidade de prova? O que mudaria em você se essa percepção se tornasse sua forma de viver? No coração do sufismo, existe a compreensão de que a busca não é um ato externo, mas uma música interna que já toca antes de ser ouvida. Muitos acreditam que buscar significa agir, procurar provas, acumular sinais, mas o caminho sufi revela outra lógica. O buscador é chamado antes mesmo de saber que está em busca. Essa chamada não vem como um evento isolado, mas como uma presença silenciosa que permeia cada instante. Perceber isso muda tudo, pois transforma a busca em um estado contínuo de receptividade, onde o encontrado e o buscador se fundem. Existe uma sutileza no sufismo chamada o ponto de não percepção. É o lugar onde a mente deixa de procurar e a alma começa a reconhecer. Não é abandono, mas uma mudança de foco. É perceber que o que se busca não está adiante, mas já é o que busca. Essa percepção é uma quebra invisível. Desmonta a crença de que o futuro contém a resposta e revela que o agora já a carrega. No silêncio desse ponto, o buscador percebe que a busca e o encontro são uma só coisa. O sufismo nos ensina que o amor é a força que une o buscador ao buscado, mas não um amor convencional, e sim um amor invisível, uma atração que não exige esforço. É como um campo magnético silencioso que orienta cada movimento do buscador. Esse amor não é sentido com a mente, é experimentado com a essência. Quando isso se revela, o sentido da busca muda. Deixa de ser um movimento separado para se tornar uma dança espontânea de reconhecimento. Você pode imaginar que a busca é sempre uma escada a subir, mas o sufismo propõe outra imagem. Um círculo onde o buscador já está dentro. Essa visão muda a relação com o caminho. Não há progresso no sentido comum, apenas expansão de percepção. É perceber que cada passo é um ponto de chegada, e essa percepção dissolve a ideia de distância. Isso transforma a busca de esforço para entrega, de tarefa para dança. É um estado que transcende método e técnica. Há um ensinamento sufi. Quando o buscador percebe que está sendo buscado, o caminho se transforma em morada. Essa frase é chave, pois quebra o padrão mental que separa busca e encontro. Não se trata de chegar em algum lugar, mas de perceber que a morada já existe. Essa percepção muda a relação com tempo, esforço e desejo. Ela transforma a busca em presença viva, onde cada passo é simultaneamente chegada e partida. O sufismo apresenta a busca como uma música sem fim. Não é um concerto a ser finalizado, mas uma melodia a ser vivida eternamente. Essa percepção muda a visão de destino. Não é chegar a um ponto final, mas experimentar a dança em cada instante. É perceber que o buscador e o buscado não são dois, mas uma mesma melodia que se expande. Essa visão transforma o sentido da busca e torna cada instante um ponto sagrado de encontro.
Dentro da tradição Sufi, existe a prática do olhar sem olhar. Não é um olhar físico, é uma percepção interna. É perceber sem tentar compreender. É abrir espaço para que a busca aconteça sem esforço. Essa prática dissolve a ideia comum de busca como controle. Ela revela que o buscado se encontra no movimento silencioso do perceber. E nesse movimento, o buscador se torna presença viva. Espaço aberto onde tudo pode surgir. Muitos acreditam que o buscador precisa escolher um caminho. O sufismo apresenta outra lógica. A escolha é dissolução. Não escolher um caminho é abrir-se para todos os caminhos, pois eles existem simultaneamente. Essa percepção quebra o paradigma da decisão como força motriz. No sufismo, a escolha não é separação, é integração. É perceber que o buscador e o buscado dançam juntos em todos os caminhos. Essa percepção muda a relação com a própria vida. O ensinamento Sufi nos convida a perceber que não existe distância real entre busca e encontro. Essa percepção quebra o pensamento comum que vê a busca como falta e o encontro como plenitude. No sufismo, busca é plenitude em movimento. É perceber que aquilo que busca já pulsa em você como chama silenciosa. Essa percepção muda o sentido da existência. Não é mais buscar para ter, mas reconhecer para viver. Existe no sufismo uma prática chamada entregar-se ao invisível. Não é abdicar, mas abrir-se. É perceber que o buscador não controla o encontro, mas é chamado por ele. Essa prática muda o sentido da busca. Deixa de ser uma conquista para se tornar uma entrega contínua. É aprender a sentir o encontro antes dele acontecer. Essa é a essência do paradoxo Sufi. Buscar não é encontrar. É deixar-se encontrar. Você pode pensar que precisa tempo para ser encontrado. O sufismo propõe outra percepção. O agora é o tempo do encontro. Não existe um futuro separado do agora. O encontro é sempre presente. Essa percepção dissolve a ansiedade da busca e substitui pela presença viva. É perceber que a busca não é linha de chegada, mas dança eterna no momento presente. Essa é a verdadeira experiência Sufi, o agora como ponto de encontro. O sufismo ensina que a verdadeira transformação não vem de alcançar algo, mas de mudar a percepção da busca. Isso é uma quebra invisível de paradigma. Perceber que o buscador e o buscado não estão separados. Essa transformação muda tudo. O desejo deixa de ser impulso para se tornar presença consciente. O caminho deixa de ser conquista para se tornar dança. Essa percepção muda a experiência da vida inteira. Dentro do sufismo existe uma visão. O buscador é simultaneamente porta e chave. Isso dissolve a ideia de que algo externo deve ser alcançado. A chave já está dentro do buscador. O encontro é reconhecer isso. Essa percepção muda a relação com a busca. Ela deixa de ser tarefa e se torna percepção contínua. É viver na consciência de que o buscado caminha ao seu lado, invisivelmente. Existe uma prática sufi chamada escutar a chama. Não é ouvir com o ouvido, mas perceber com o coração. Essa prática revela que a busca não é separada do encontro. É perceber que o desejo não está em alcançar algo, mas em abrir-se para perceber que já se é aquilo que se busca. Essa percepção muda profundamente a relação com o sentido de vida. Ela transforma a busca em presença contínua. No sufismo, cada passo é reconhecimento. Não existe passo fora do encontro. Essa percepção dissolve a lógica comum de progresso linear. É como perceber que cada respiração já é chegada. Essa visão muda a relação com esforço e tempo. Buscar não é avançar, é reconhecer o movimento contínuo do encontro. Essa percepção muda a experiência da vida como caminho espiritual. Você pode pensar que busca exige estratégia. O sufismo propõe algo invisível, a prática do abandono consciente. Não é deixar de buscar, é mudar a forma de buscar. É perceber que não existe distância entre o buscador e o buscado. Essa percepção muda tudo. O que se busca não está fora, está sendo revelado a cada instante. Essa é a prática do coração sufi, buscar como já estar encontrado.
O sufismo ensina que o buscador vive em diálogo silencioso com o buscado. Esse diálogo não é racional, é percepção. É sentir que cada desejo é resposta ao chamado interno. Essa percepção muda o sentido da busca. Ela se torna dança de presença. É viver com consciência de que cada passo é já encontro. Essa visão transforma o sentido espiritual da vida. Existe uma percepção sufi chamada ponto de fusão. É o instante onde não há mais diferença entre buscar e encontrar. Essa percepção quebra a lógica comum. A busca não é mais separada do encontro. É perceber que o encontro já é a própria busca. Essa percepção muda tudo. O tempo, o desejo, o sentido da vida. É viver no ponto de fusão continuamente. Agora pergunte a si mesmo: e se você passasse a viver como se estivesse sendo encontrado neste exato instante? E se todo o seu caminho fosse percebido como dança silenciosa entre buscador e buscado? Como isso mudaria sua vida? No sufismo, existe uma percepção delicada. A busca verdadeira não é uma viagem para fora, mas uma descoberta que ocorre quando o buscador se volta para dentro. Não é conquistar algo além, mas reconhecer que aquilo que procura pulsa dentro dele. Essa visão dissolve a ideia comum de que busca é separação. É perceber que a distância é uma ilusão criada pela mente. Essa revelação muda o sentido do caminho. Buscar não é alcançar algo distante, é despertar a percepção de que já se está em casa. O coração sufi ensina que o encontro é sempre um retorno, não uma conquista. Essa percepção rompe a lógica comum de progresso como linha reta. Não existe destino final, existe um retorno contínuo à própria essência. O buscador, nesse ponto, deixa de seguir um mapa e passa a seguir a própria ressonância interna. Isso muda tudo. A busca se torna uma dança e o buscador percebe que o chamado já vinha antes dele. É uma inversão invisível que transforma o sentido de busca. Existe no sufismo um ensinamento que provoca: não se busca porque algo falta, busca-se porque algo já pulsa dentro. Essa percepção quebra a crença comum de que a busca é compensatória. No caminho sufi, a busca é celebração. É um movimento espontâneo que revela que aquilo que se procura está igualmente buscando você. Esse encontro invisível é a essência do que Rumi expressa. Não é mais esforço, é alinhamento profundo. O sufismo fala de uma prática chamada o olhar que não procura. É um olhar que não se dirige ao futuro, mas ao agora. Muitos imaginam que a busca é intenção, mas o sufismo propõe que é abandono. Abandono da ideia de separação. Nesse estado, o buscador percebe que o buscado não está lá fora, mas já é a própria experiência. Essa percepção quebra a estrutura mental comum, tornando a busca um estado contínuo de presença. A dança sufi ensina que o buscador e o buscado são dois polos de uma mesma energia. Essa compreensão quebra a ideia comum de esforço como chave para encontrar. No sufismo, a energia do encontro não é construída, ela é despertada. Isso muda tudo. O buscador percebe que já existe uma atração invisível, uma corrente interna que o conduz. Essa corrente é o próprio caminho, e cada passo é simultaneamente chegada e partida. Existe um ensinamento profundo no sufismo. A busca é o próprio tecido da vida. Essa visão dissolve a separação entre jornada e destino. Não existe um ponto final. Existe um ponto de fusão contínuo. Quando o buscador percebe isso, a sensação de urgência desaparece. A busca deixa de ser um ato de força e se torna um movimento natural, espontâneo. É um estado onde não há começo ou fim, apenas presença. No sufismo, existe a ideia de que todo desejo é um espelho do próprio chamado interior. Isso desmonta a crença comum de que desejo é carência. Na visão sufi, desejo é convite. É uma comunicação silenciosa entre buscador e buscado. Quando essa percepção surge, o buscador entende que não precisa perseguir, mas abrir-se para perceber o convite. Essa abertura muda tudo sobre a natureza da busca. O mestre Rumi dizia que a busca é como o sopro invisível que move a vela. O buscador pensa que precisa soprar a vela, mas o sufismo revela que a vela já está se movendo por dentro.
Essa percepção muda a compreensão de esforço e entrega. Buscar não é acender algo externo, é perceber a luz que já pulsa dentro. Esse entendimento transforma a própria experiência de vida. No sufismo, existe uma prática chamada silêncio que ouve. Não é ausência, mas presença. É perceber que o encontro não vem da mente, mas do silêncio interno. Essa prática dissolve a separação entre buscar e encontrar. É perceber que o ponto de encontro está sempre presente, mesmo quando parece distante. Essa percepção muda o sentido da busca, tornando-a um estado contínuo de abertura. Existe uma visão sufi. O buscador é sempre simultaneamente buscado. Essa é uma percepção que dissolve a lógica comum de separação. Não existe esforço unilateral na busca. Existe reciprocidade invisível. Essa visão transforma a relação com o caminho espiritual. Ele deixa de ser tarefa e se torna dança. É perceber que o buscador já é parte do próprio encontro. A tradição sufi ensina que a verdadeira prática não é encontrar algo, mas abrir-se para perceber que já está encontrado. Essa percepção quebra a expectativa comum de que a busca é linear. No sufismo, o caminho não leva a um ponto final. Ele revela que já existe encontro em cada passo. Essa revelação muda tudo. A busca se torna estado contínuo de presença, entrega e reconhecimento. No sufismo, existe uma prática chamada dança do invisível. Não é dança física, mas estado de presença onde a separação desaparece. É perceber que não há distância entre buscar e encontrar. Essa prática muda o sentido da busca. Ela deixa de ser movimento externo e se torna consciência interna. É perceber que o buscador já está sendo encontrado antes mesmo de perceber. Muitos imaginam que a busca exige clareza. O sufismo propõe algo invisível. Clareza surge na entrega, não antes dela. Essa inversão rompe padrões mentais. Não se espera clareza para buscar. Busca-se e clareza surge no caminho. Essa percepção muda a relação com a incerteza. Ela transforma a busca em prática contínua de confiança silenciosa. O sufismo ensina que cada desejo contém em si o próprio encontro. Isso quebra o paradigma de buscar algo separado. No caminho sufi, desejo é reconhecimento. É perceber que aquilo que se busca já pulsa na própria essência. Essa percepção muda tudo. A busca deixa de ser esforço para se tornar dança silenciosa de presença. Existe uma prática chamada escutar o não saber. Não é ignorar, mas abrir espaço para perceber além da lógica. Essa prática dissolve a ideia comum de busca como controle. É perceber que a busca se realiza na própria abertura ao mistério. Essa percepção muda tudo sobre como viver a jornada espiritual. É viver com consciência de que o buscado já está presente. O sufismo propõe uma visão paradoxal. Buscar é encontrar. Essa percepção quebra a lógica comum de separação. Não existe um antes e depois na busca, existe fusão contínua. Essa visão muda a relação com tempo, desejo e propósito. Ela transforma cada passo em encontro e cada silêncio em reconhecimento. É viver em dança contínua. Dentro do sufismo, o buscador é chamado a perceber que não existe distância entre ele e aquilo que procura. Essa percepção dissolve a ideia de esforço externo. É perceber que a busca acontece no próprio ato de buscar. Essa visão muda tudo. O buscador percebe que está sendo encontrado mesmo enquanto caminha. Essa é a essência do paradoxo sufi. Existe uma prática sufi chamada respirar o encontro. Não é apenas respirar, é perceber que cada respiração é encontro. Essa prática dissolve a separação entre caminho e destino. É perceber que buscar é já encontrar. Essa percepção muda tudo sobre a jornada espiritual. Ela se torna fluxo contínuo de presença. Agora imagine, e se tudo aquilo que busca fosse também o que o busca neste exato momento? E se cada desejo seu fosse na verdade um chamado silencioso da sua própria alma? Você estaria vivendo sua vida de outra forma? Essa pergunta abre um portal silencioso. O que você faria se soubesse que já está em encontro? No silêncio profundo do sufismo, existe um ensinamento invisível.
A busca é um espelho onde o buscador encontra a si mesmo antes de encontrar qualquer coisa. Isso desmonta a lógica comum de que encontrar é alcançar algo externo. O paradoxo aqui é que quanto mais você busca, menos percebe que já está encontrado. É como uma música tocando sem início ou fim, e você se descobre parte dessa música sem esforço consciente. Esse insight muda tudo sobre a experiência da busca. O mestre Rumi dizia que o caminho não é algo que se percorre, mas algo que se revela. Essa revelação quebra o paradigma comum de caminhar em linha reta. No sufismo, o caminho se manifesta em cada instante, não como destino, mas como presença. Isso transforma a busca em uma dança de descobertas, onde o buscador é simultaneamente quem busca e quem é buscado. Esse entendimento é chave. A busca é já a própria chegada. Existe um princípio sufi chamado unidade invisível. É a compreensão de que não existe separação entre buscador e buscado. Muitos imaginam que busca é esforço, mas a verdade é que ela é reconhecimento. Essa percepção muda tudo. O buscador percebe que não há passos a mais para dar, apenas perceber o que já pulsa em si. É como se a busca fosse o próprio tecido da existência, uma pulsação que não pode ser dissociada do buscador. Dentro do sufismo, a busca é descrita como respiração viva. Não é algo a ser realizado, é algo a ser experimentado. Essa percepção rompe a ideia comum de busca como um processo racional. No coração do sufismo, busca é entrega, e entrega não é abdicar, mas abrir-se plenamente ao que está acontecendo. Isso muda profundamente a experiência espiritual. Não se busca algo, busca-se a si mesmo no instante. O sufismo propõe que o encontro não é um momento, mas um estado contínuo. Essa visão desmonta a crença comum de que a busca tem um fim. Não existe um ponto final, existe um fluxo eterno. Quando essa percepção se instala, a busca deixa de ser movimento linear e se torna dança silenciosa. É perceber que cada passo já contém o próprio encontro e que o que se busca também o busca. Existe uma prática sufi chamada olhar para dentro como se olhasse para fora. Essa prática dissolve a separação entre interior e exterior. Não é introspecção no sentido comum, é perceber que o interior é o próprio caminho. Essa percepção muda a relação com a busca. Ela se torna experiência viva e contínua, onde o buscador percebe que já está no ponto de chegada. É uma inversão profunda do senso comum. O sufismo ensina que desejo não é ausência, mas convite. Isso quebra a crença comum de que se busca por falta. No caminho sufi, desejo é sinal da presença do buscado dentro de nós. Essa percepção muda tudo. O buscador deixa de correr atrás e começa a reconhecer a si mesmo no chamado. É como perceber que o que se procura é o eco silencioso do próprio coração. No caminho sufi, o buscador aprende que não existe separação entre encontrar e ser encontrado. Essa percepção quebra o paradigma de conquista. Encontrar não é atingir algo, é dissolver a crença da separação. Essa visão transforma a busca. Ela deixa de ser um ato externo e se torna presença interna, contínua, sem esforço. É viver no ponto onde não existe diferença entre buscar e encontrar. Há um ensinamento profundo em Rumi. O buscador é a porta e a chave do encontro. Essa percepção desfaz a lógica comum de buscar fora o que falta dentro. No sufismo, a chave não é encontrada no mundo exterior. Ela é revelada quando a busca se torna consciência silenciosa. Isso muda profundamente a prática espiritual. Buscar não é alcançar, é despertar. O sufismo apresenta a busca como um campo invisível de presença. Não é algo que se possa medir ou controlar. Essa visão quebra a expectativa comum de método e resultado. No sufismo, o buscador se torna aquele que percebe o campo onde tudo acontece. Essa percepção muda tudo. O caminho deixa de ser tarefa e se torna a abertura contínua ao mistério. Existe uma prática chamada dançar com o invisível. Não é dança física, mas estado interior. Essa prática dissolve a crença comum de que buscar exige esforço exterior. É perceber que buscar é abrir-se a uma dança silenciosa, onde cada passo é resposta e pergunta ao mesmo tempo. Essa percepção
muda a experiência espiritual, transformando o buscador em presença viva. O sufismo ensina que cada passo dado é já encontro. Essa percepção quebra a lógica comum de progresso linear. No caminho sufi, não se avança para chegar, mas se avança para reconhecer. Isso transforma a busca. Ela se torna experiência contínua, onde não há início ou fim, apenas presença viva. Essa visão muda a relação com tempo e destino. Muitos pensam que a busca exige clareza. O sufismo propõe algo invisível. Clareza surge na própria busca. Essa inversão rompe padrões mentais. Não se espera clareza para buscar. Busca-se e clareza surge no movimento. Essa percepção muda a relação com incerteza, transformando a busca em prática contínua de entrega silenciosa. Existe uma visão no sufismo. Todo desejo carrega em si a presença do buscado. Essa percepção quebra a crença comum de busca como ausência. No caminho sufi, desejo é reconhecimento do invisível dentro de nós. Essa percepção muda tudo. A busca deixa de ser esforço e se torna dança silenciosa de presença. O sufismo apresenta a prática do escutar o não saber. Não é ignorar, é abrir-se para perceber além da lógica. Essa prática dissolve a crença comum de que busca é controle. É perceber que o buscado surge na entrega ao mistério. Essa percepção muda a relação com a busca. Ela se torna estado de presença contínua. Há uma percepção sufi, chamada ponto de fusão. É o instante onde não existe mais separação entre buscar e encontrar. Essa visão quebra o paradigma comum. Não existe antes e depois, existe fusão contínua. Essa percepção muda tudo. Tempo, desejo, sentido da vida. É viver no ponto de fusão constantemente. O sufismo ensina que o buscador vive em diálogo silencioso com o buscado. Esse diálogo não é racional, é percepção. Isso quebra a ideia comum de busca como esforço unilateral. No sufismo, busca é dança contínua de presença. Essa percepção muda a experiência espiritual. Cada instante é encontro. Dentro do sufismo, existe a prática do respirar o encontro. Não é apenas respirar, é perceber cada respiração como encontro. Essa prática dissolve a separação entre caminho e destino. É perceber que buscar é já encontrar. Essa percepção transforma a jornada espiritual em fluxo contínuo de presença. E se tudo aquilo que busca fosse também o que o busca neste exato momento? E se cada desejo seu fosse resposta silenciosa da sua própria alma? Como seria viver a sua vida sabendo que você já está em encontro? Essas perguntas não têm respostas comuns, elas são portais para uma nova percepção. No âmago do sufismo existe um paradoxo silencioso. Buscar é simultaneamente soltar e revelar. O buscador comum imagina que é preciso acumular clareza para avançar. Mas o sufismo revela que clareza é consequência da entrega. Isso muda a visão de progresso espiritual. Não é um caminho linear, mas um fluxo onde cada instante é chamado e resposta. É perceber que o próprio ato de buscar já é o ponto onde a busca encontra seu propósito. O mestre Rumi nos convida a observar a busca como um convite que vem antes de qualquer desejo consciente. Essa percepção quebra o padrão usual de pensar a busca como algo iniciado pela vontade. No sufismo, a busca é reação a um chamado invisível. É perceber que existe uma ressonância interna que nos atrai para o que procuramos. Esse insight transforma a experiência. Buscar se torna um eco silencioso, não um esforço consciente. Existe no sufismo uma prática essencial chamada ouvir o invisível. Ela não é sobre escutar sons, mas perceber a frequência silenciosa que move a vida. Muitos acreditam que a busca exige clareza mental, mas essa prática revela que clareza nasce no silêncio. Isso muda profundamente a relação com a busca. Ela deixa de ser controle e se torna entrega contínua, como fluir com uma corrente que não se vê, mas se sente profundamente. A dança sufi, conhecida como sema, carrega em si essa percepção. Buscar é girar sem intenção definida, deixando-se levar pelo movimento. Essa dança
quebra a ideia comum de busca como esforço planejado. No sufismo, buscar é deixar-se ser levado pelo próprio caminho. Essa visão transforma o buscador. Ele percebe que não precisa mais buscar com ansiedade, porque o encontro é uma dança que acontece em cada passo. No coração do sufismo, existe a ideia de que todo encontro é um reencontro. Essa percepção quebra a crença comum de que buscar é atingir algo novo. O sufismo propõe que buscar é lembrar-se. É reconhecer algo que sempre esteve presente, embora encoberto pelo esquecimento. Essa compreensão muda tudo. A busca não é acumulação, mas despertar daquilo que já existe. Dentro do sufismo, existe uma percepção que transforma a relação com o tempo. Buscar não é ir ao futuro, é dissolver o tempo presente. Essa visão desmonta a lógica comum de busca como sequência de etapas. No sufismo, buscar é estar presente. É perceber que o que procura já existe aqui, agora, em potencial, aguardando apenas sua percepção. Esse entendimento muda tudo sobre a própria natureza do caminho. O sufismo apresenta um ensinamento profundo. Desejo é um sinal de alinhamento. Isso quebra a crença comum de que desejo é falta. No caminho sufi, desejo é a voz interior que aponta para algo que já existe em nós. Essa percepção muda tudo. Não há necessidade de correr atrás, mas abrir-se para perceber a própria ressonância interna. É como ouvir uma melodia já tocando dentro de si. Existe uma prática sufi chamada ver o invisível no visível. Não é fantasia, mas perceber a dimensão oculta daquilo que se vê. Isso desmonta a lógica comum de busca como experiência exterior. O sufismo propõe que buscar é perceber camadas invisíveis. Essa percepção transforma o buscador. Ele passa a viver como quem olha com olhos que não se limitam ao que é aparente. O mestre Rumi dizia que o buscador é já o buscado, ainda que não perceba. Essa afirmação quebra a crença comum de que busca é um ato externo. No sufismo, busca é autoconhecimento contínuo. É perceber que a busca é um diálogo interno, silencioso, entre aquilo que procura e aquilo que já é. Essa percepção muda profundamente a experiência de vida. No sufismo, existe a prática da presença que busca. Ela não é presença passiva, mas estado ativo de abertura. Muitos confundem busca com esforço, mas essa prática revela que buscar é permanecer sensível. É perceber que o buscado não é um objetivo, mas um estado que se manifesta enquanto se busca. Essa visão transforma a jornada espiritual em fluxo contínuo de reconhecimento. O sufismo ensina que não existe separação entre caminho e destino. Essa percepção quebra a crença comum de que buscar é deslocamento para outro ponto. No caminho sufi, buscar é estar em encontro contínuo. É perceber que cada passo já contém o próprio destino, dissolvendo a lógica comum de progresso linear. Essa visão muda a relação com a vida. Dentro do sufismo, existe uma prática chamada abraço do invisível. Não é gesto físico, mas estado interno de acolhimento. Essa prática dissolve a ideia de busca como conquista. No sufismo, buscar é abrir espaço para perceber o que já está acontecendo. Essa percepção muda tudo. A busca deixa de ser um esforço, tornando-se experiência contínua de presença e entrega. Há uma percepção sufi. Cada desejo é o próprio chamado do buscado. Isso quebra o paradigma comum de buscar como separação. No sufismo, desejo é o ponto de fusão invisível. Essa visão transforma a relação com a vida. Não se busca mais algo fora, mas percebe-se que a busca é a própria expressão do que já se é. Essa percepção muda profundamente a consciência. O sufismo propõe que buscar é viver em diálogo com o invisível. Não é ato consciente, é estado de percepção. Essa visão desmonta a ideia comum de busca como tarefa. Buscar é permitir-se estar em sintonia com a própria presença. Essa percepção transforma a busca em dança contínua, onde o buscador e o buscado são uma só coisa. Existe no sufismo uma prática chamada respirar o encontro. Não é respirar no sentido comum, mas perceber cada respiração como porta de entrada para o invisível.
Essa prática dissolve a separação entre buscar e encontrar. É perceber que buscar é já encontrar. Essa percepção muda tudo sobre o sentido da vida. Viver é já estar em encontro. No sufismo existe um ensinamento profundo. O buscador é chamado a dissolver o próprio conceito de busca. Isso quebra a crença comum de que busca é esforço consciente. No sufismo, buscar é deixar-se ser levado. É perceber que o chamado já vem antes do movimento. Essa percepção muda tudo. O buscador se torna presença aberta ao fluxo invisível. O mestre Rumi dizia que a lâmpada busca a luz, mas já é luz. Essa frase carrega um paradoxo que desmonta a lógica comum da busca. No sufismo, essa é uma percepção fundamental. Buscar é reconhecer a própria luz. Essa visão transforma a busca em prática de autodescobrimento contínuo. É perceber que já se é aquilo que se procura. Existe uma percepção sufi chamada o campo do encontro. Não é lugar físico, mas estado de consciência. Essa percepção quebra o paradigma de buscar como deslocamento. No sufismo, buscar é entrar nesse campo. Essa visão muda tudo. O caminho deixa de ser linear e se torna campo contínuo de presença e reconhecimento. O sufismo ensina que cada passo dado é já presença. Essa percepção quebra a lógica comum de progresso. Não se caminha para chegar, caminha-se para perceber. Isso transforma a busca em dança contínua, onde não existe linha final, apenas expansão do momento presente. Essa visão muda a experiência de viver. E se o que você chama de busca fosse, na verdade, o eco silencioso do seu próprio encontro interior? E se cada passo seu fosse convite para reconhecer algo que já existe? Essa é a pergunta que o sufismo coloca silenciosamente ao buscador. Você está disposto a perceber o chamado que vem antes de qualquer busca consciente? No silêncio interior que o sufismo chama de jardim oculto, existe uma presença que não precisa ser buscada, porque já habita cada instante. Essa presença não é encontrada através de esforço, mas reconhecida no abandono do esforço. Essa percepção quebra o padrão comum de buscar como acumulação. Ela revela que a verdadeira busca é dissolver o eu que procura, permitindo que o encontro aconteça por si mesmo. No sufismo, essa é a porta secreta para a sabedoria. A poesia de Rumi é, acima de tudo, uma instrução para perceber o invisível em tudo. Quando ele fala que o que você procura também está te procurando, ele não fala apenas de amor, mas da lei viva da atração espiritual. Isso muda a visão comum de busca. Não é um ato separado, mas um diálogo vivo. No sufismo, a busca é um encontro em dois movimentos. O buscador se abre e o buscado responde em silêncio. Existe um ensinamento sufi chamado a ponte do não saber. Essa ponte não é construída com conhecimento, mas com entrega. Isso quebra a ideia de que buscar é encontrar respostas seguras. No sufismo, o caminho é atravessar o não saber, e é nesse travessia que se encontra a presença. Essa percepção muda tudo. Buscar se torna dissolução de certezas, abertura para o invisível. O sufismo propõe que o buscador viva em estado de sussurro interior. Não é apenas meditação, mas atenção viva ao chamado silencioso. Isso desfaz o paradigma comum de busca como busca ativa e controlada. Buscar nesse sentido é permanecer disponível, como se todo o corpo fosse antena de percepção. Essa visão transforma a experiência de buscar em estado de presença contínua. No coração do sufismo está a percepção de que não existe separação entre tempo de busca e tempo de encontro. Essa percepção quebra a lógica comum de busca como linha reta para um fim. No sufismo, cada instante é o encontro. É perceber que o caminho é a própria presença e que essa presença é sempre já o buscado. Isso transforma a relação com a jornada espiritual. Há uma prática sufi chamada mergulhar no ponto presente. Ela não é fuga, mas dissolução da linha temporal. Isso muda a percepção comum de busca como progresso. No sufismo, buscar é estar tão presente que o próprio movimento se torna chegada. Essa percepção transforma o buscador,
Ele percebe que não caminha para um lugar, mas se deixa encontrar no instante. Existe no sufismo uma ideia profunda. Desejo é lembrança do que já é. Isso quebra a crença comum de que desejo é ausência. O sufismo propõe que desejo é percepção de algo que sempre pulsa em nós. Essa visão muda tudo. A busca deixa de ser esforço para se tornar reconhecimento. É perceber que o que se procura é a ressonância do próprio coração. Dentro do sufismo, existe a prática de olhar com o coração. Não é visão literal, mas percepção sensorial interna. Isso desmonta a ideia comum de busca como esforço externo. Buscar é aprender a enxergar com sensibilidade interna, permitindo que o buscado apareça sem perseguição. Essa percepção transforma a experiência. Cada instante se torna portal. O mestre Rumi dizia que quem busca não sabe que já está sendo buscado. Essa frase carrega um paradoxo que desmonta a lógica comum da busca. No sufismo, essa é uma chave. Perceber que a busca é resposta ao próprio chamamento interno. Essa visão transforma a jornada. O caminho deixa de ser linear e se torna estado de presença contínua. O sufismo apresenta a ideia de que buscar é vibrar em sintonia. Essa percepção quebra a crença comum de busca como esforço físico ou mental. No sufismo, buscar é harmonizar-se com uma frequência invisível. Essa visão muda tudo. A busca se torna sintonia contínua, onde o buscador percebe que é parte de um diálogo silencioso com o próprio coração. Há uma prática chamada dançar na presença. Não é dança corporal, mas entrega interior. Isso quebra o paradigma comum de busca como conquista. Buscar se torna movimento espontâneo, onde o buscador já é parte do encontro. Essa percepção transforma a vida. Cada momento se torna dança de presença e reconhecimento. O sufismo ensina que o buscador deve tornar-se a própria pergunta. Essa percepção quebra a ideia comum de buscar respostas externas. No sufismo, a pergunta é campo de abertura. Essa visão transforma a experiência. O buscador vive em diálogo silencioso com o invisível, percebendo que a pergunta é também resposta. Existe um ensinamento sufi chamado a luz da ausência. Não é escuridão, mas percepção profunda. Essa ideia quebra a crença comum de busca como presença constante de certeza. No sufismo, a ausência é presença em estado puro. Essa percepção muda tudo. Buscar deixa de ser acumulação e se torna abertura silenciosa. Dentro do sufismo, a busca é percebida como eco do próprio ser. Isso quebra a lógica comum de busca como deslocamento. Buscar é reconhecer o eco interno que pulsa antes da mente. Essa visão transforma a busca. Ela se torna dança invisível entre presença e desejo, onde buscador e buscado se tornam um. O sufismo propõe a prática do silêncio ativo. Não é ausência de pensamento, mas atenção plena ao instante. Isso quebra a crença comum de busca como esforço racional. Buscar é estado de presença silenciosa, onde o encontro acontece naturalmente. Essa percepção transforma a relação com a vida. Cada instante se torna sagrado. No sufismo, existe a percepção de que a busca não é uma linha reta, mas um círculo eterno. Essa visão quebra a crença comum de progresso linear. No sufismo, buscar é retornar continuamente ao ponto presente. Essa percepção muda tudo. O caminho não é chegar, mas girar em abertura constante. O mestre Rumi dizia que o buscador é chamado antes de buscar. Essa frase quebra a ideia de que buscar é ação consciente. No sufismo, buscar é resposta a um chamamento silencioso. Essa visão transforma tudo. A jornada se torna dança silenciosa entre desejo e reconhecimento. Existe no sufismo uma prática chamada respirar o mistério. Não é técnica, mas estado interno de entrega. Essa prática dissolve a separação entre buscar e encontrar. Buscar é estar em sintonia com a própria respiração do universo. Essa percepção muda profundamente a experiência espiritual. O sufismo ensina que cada instante é convite ao encontro. Isso quebra a lógica comum de busca como tempo distante. No sufismo,
Cada instante é presença viva. Essa visão transforma a experiência. Buscar se torna estado contínuo de abertura ao que já é. E se você percebesse agora que não existe outro lugar para chegar? E se a busca fosse sempre reconhecimento de algo dentro de você? Essa pergunta abre um portal onde a busca se dissolve na própria presença. Você estaria disposto a atravessar esse portal agora? No fio invisível que conecta o buscador ao buscado, o deserto que parecia vazio revela agora seu jardim secreto. Cada passo que parecia perdido, cada silêncio que parecia ausência, torna-se agora convite. O silêncio foi chamado, e a dor se transformou em mensageira. O vazio revelou-se espaço sagrado, e dentro dele a dança com o invisível começou sem aviso. Essa dança não é chegada, é eternidade. E cada momento é a pétala de um caminho que não termina. Permaneça atento. Aquilo que procura continua a buscar-lhe, mesmo enquanto respira em silêncio. Comenta: eu entro no jardim do invisível. Se sentiu que uma porta interior foi tocada hoje, não com palavras, mas com a vibração da alma. Este selo é a chave mística que ativa a memória do seu coração. Se algo dentro de você reconheceu este chamado, considere se inscrever, não como quem segue um canal, mas como quem atravessa um portal para um jardim onde Rumi sussurra aos que se dispõem a ouvir. Cada novo vídeo é como uma pétala que se abre no silêncio. Este jardim é seu convite. O amado dança em silêncio, e você, sem perceber, já está sendo convidado a girar com ele.